Olá, mais um dia se vai e o cuidado de Deus se renova sobre as nossas vidas. Se eu e você chegamos até aqui, sem sombra de dúvidas, é porque esse cuidado tem se demonstrado sobre nossas vidas dia após dia. E que bom que nós estamos juntos para mais uma vez meditarmos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para mais esse encontro de fé, esse encontro onde o Senhor fala ao nosso coração. Sei que talvez o seu dia possa ter sido, quem sabe, bom ou difícil, né? Essas duas alternativas. Mas em qualquer uma delas, o cuidado do Senhor se renovou. E agora eu quero convidar você para nós separarmos esse momento para estarmos buscando ao Senhor. Esse momento juntos, em que buscamos aquilo que é mais importante para nós, que é a presença de Deus. Estarmos juntos em oração, buscarmos aquele encontro em que nós nos chegamos a Deus e colocamos diante dele nossas aflições, nossas ansiedades, nossa vida. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você nessa noite. É o mesmo texto de ontem, da live de oração, apenas com outras reflexões. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir no verso de número 22, nos diz assim então a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se tu és o Cristo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Essa mensagem, ela tem muitas coisas para falar ao nosso coração. Nessa tarde, início de noite, já quando se declina o dia, eu quero destacar algumas delas. No verso 23, diz aqui assim: "Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar." Esse é Jesus, Deus, homem, que veio para nos trazer salvação, cheio de poder, mas que entendia o valor da oração, da intimidade com Deus. E ainda que ele vivia cercado de multidões para ouvir suas mensagens, para receber alguns milagres, nesse momento o texto diz que ele se retira e vai ficar sozinho, no monte. Nada de místico quanto ao monte. Naquele momento era o local para onde ele poderia ir e ficar retirado, sozinho, longe das pessoas. E assim ele foi para orar. Isso significa que ele valoriza, ou que ele valorizou aquele momento com o Pai em oração. Muitas vezes eu e você passamos o dia todo e nos esquecemos do Senhor, ainda que saibamos que Ele é importante para nós, ainda que a gente saiba que a oração é importante para nós. Às vezes a gente passa o dia todo e não busca Ele. Quem sabe esse é o momento que você vai buscar o Senhor em oração, e eu te convido para isso. É muito importante para mim e para você mantermos esse relacionamento íntimo com Deus através da oração, porque isso vai nos fazer sentir a sua presença, o seu cuidado, vai nos fazer cada vez mais andar junto com Ele. Uma outra lição que eu tiro aqui desse texto para nós podermos meditar juntos é que, a partir do verso de número 28,
Pedro começa um diálogo com Jesus que vinha já sobre as águas, e aí Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até onde o Senhor está andando também, né, sobre as águas. E aí entra o desafio de fé que muitas vezes nos tira da zona de conforto. O barco ali era o porto seguro, digamos assim, de Pedro, era a zona de conforto dele, era o local mais seguro. Mas já que Pedro queria, né, caminhar na fé, Jesus disse: então venha. E aí Pedro teve que sair do local seguro e ir andando sobre as águas. Isso nos ensina uma coisa, que para demonstrarmos nossa fé, vivermos nossa fé, muitas vezes nós teremos que fazer algumas renúncias que elas vão nos tirar da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós temos pecados e práticas que são erradas, mas que a gente se sente normal fazendo elas. E aí de repente, quando a gente começa a conhecer Jesus e a sua palavra, ele nos impulsiona a sair dessa zona de comodidade e a dar um passo de fé, assim como ele fez com Pedro. Quem sabe não está na hora também de você dar um passo de fé, deixar práticas que são erradas, que desagradam a Deus, que você mesmo se sentindo confortável em fazê-las, mas você sabe que está errado. Quem sabe você precisa deixar um pouquinho isso e dar um passo de fé na direção do Senhor. E nós também, como crentes, muitas vezes estamos acomodados e até, quem sabe, acovardados em algumas práticas apenas religiosas, de frequentar cultos, de umas práticas, claro, de leitura da Bíblia e oração dentro da nossa casa, mas o Senhor também nos desafia a fazer discípulos, a anunciar o Evangelho, a viver o Evangelho onde nós estivermos, ainda que sejamos perseguidos por conta disso. Isso também é dar um passo de fé e é sair da zona de conforto. Às vezes até como cristãos, Deus nos faz isso. Esse tempo tem sido um tempo em que Deus, ao invés, mesmo que a gente esteja, é claro, no isolamento social, mas eu creio que Deus tem mexido conosco como crente, nos tirado da zona de conforto para nós servirmos a Ele mais e melhor. E uma última lição que eu tiro aqui desse texto também, para deixar como reflexão para a sua vida, é um momento em que Pedro começa a tirar o olhar de Jesus e aí começa a ver as circunstâncias e a sentir medo. Tem muita gente que acha que quando alguém aceita Jesus como Salvador não vai ter problema mais. E esse texto aqui nos mostra que mesmo quando nós damos um passo de fé, a gente vai ter os vendavais em nosso redor. O que nós não podemos é tirar o olhar de Jesus. Pedro começou a vacilar porque ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar as circunstâncias. Começou somente a olhar para o vento, para a tempestade que estava ali em volta, para o mar certamente revoltado. E aí começou a afundar. Muita gente às vezes enfraquece na fé porque se deixa levar tanto pelas circunstâncias que se esquece das promessas e da palavra do Senhor. Quem sabe você tem passado por dias assim, e esse é o tempo que o Senhor Jesus está chamando: olha, eu sei que você tem problemas, mas confie em mim, não tira o olhar de mim, fica firme, fica com o olhar fixo em mim, como diz lá o texto de Hebreus, olhando firmemente para Jesus. Então fica firme, olhando firmemente para Jesus. Ah, pastor, mas tenho passado por tantos problemas, tenho passado por crises, dificuldades, falta do dinheiro. O Senhor Jesus conhece essas coisas e Ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família, os que estão perto, os que estão longe. Independente do que estejam passando, coloque sua família diante do Senhor e Ele vai cuidar da sua família. Mas para isso, olhe para Jesus. Não deixe o seu olhar desviar de Jesus. Olhe apenas para Ele. Você vai ter muitos convites para desviar o seu olhar de Jesus. Uns vão ser pelas dificuldades, outros serão pelos prazeres deste mundo. Mas fixe o olhar no Jesus. Olhe para Ele, caminhe com Ele, viva o Evangelho. Não desista de estar na presença dEle. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um restante de dia na presença do Senhor e que a sua fé a cada dia cresça, ainda que você seja desafiado, mas cresça na fé, caminhando com o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Vamos juntos? Aonde você estiver, se você puder se ajoelhar ou se estiver com a sua família reunida, dê as mãos e vamos juntos fazer uma oração.
Senhor Deus e Pai, gratos te somos por teu cuidado que se renova em mais este dia. E queremos, ó Deus, nos colocar na tua presença, porque tu sabes, ó Pai, que muitas vezes nós, para mantermos a nossa fé, somos desafiados diariamente. Mas ao sermos desafiados diariamente, nós entendemos que o segredo é olhar para o Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, por cada um que está me ouvindo nesse momento, meu Deus, que talvez esteja sendo convidado ou desafiado a tirar o seu olhar de Jesus nesse momento. Eu peço ao Senhor que fortaleça ele, para que ele olhe para o Senhor, para que ele tenha fé, para que ele não desanime, não desista, olhe firmemente para o Senhor. Fortaleça-o juntamente com a sua família, aqueles que estão no ambiente de trabalho, cuida, guarda, os que estão no isolamento, conforta, consola e dá alegria, aqueles que estão sendo, ó Deus, desafiados na sua fé, que o Senhor os ajude a ser perseverantes e que tenhamos um restante de dia na tua presença. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que esse restante de dia seja um restante de dia na presença do Senhor, aos cuidados do nosso Senhor Jesus. Quero fazer um convite para você, no próximo domingo, às 9h30, nossa Escola Bíblica Dominical, tá? Nossa live ao vivo. Você vai entrar na nossa página no Facebook e ao vivo nós estaremos participando junto de mais um estudo da Palavra do Senhor. E à noite, às 19 horas, estaremos juntos também para adorar ao Senhor na transmissão do culto ao vivo, direto ali do templo da nossa igreja. Tá bom? Que Deus abençoe você com a sua família. E aqueles que forem entregar alguma contribuição, conforme nós falamos ontem, principalmente a contribuição do quilo, a partir das 9 horas da manhã já terá gente lá na igreja, a nossa escola bíblica é às 9h30, tá? Eu falei aí a nossa live é 9h30, mas a partir de 9 horas já teremos pessoas lá na igreja para receber as suas doações, para nós abençoarmos, ajudarmos pessoas que necessitam, e nosso culto será às 19 horas, mas a partir das 18 horas já teremos pessoas lá também para receber suas doações, para a gente fazer cestas básicas e ajudar aqueles que precisam. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana na presença do Senhor.